Oi pessoal, eu sou a Raquel Giovannini, professora de espanhol, e hoje nós vamos ter uma aula sobre compreensão de texto e vocabulário. O Enem, ele não traz questões de gramática no espanhol, são apenas 5 questões e todas as questões elas são relacionadas à compreensão de texto. Então eu vou tentar ajudar vocês a analisar elementos do texto para poder facilitar a compreensão de vocês. O título, ele é um texto sintético que vai apresentar o texto mais longo, mais extenso e mais detalhado que vem depois. Então, o título, ele introduz o tema central do texto. Ele tem palavras-chave que, quando a gente identifica, facilitam a compreensão do texto. O outro elemento que a gente tem que levar em consideração é a fonte do texto. De onde esse texto foi retirado? Se ele foi retirado de um jornal, de uma revista, se ele é um texto poético, porque isso vai facilitar a gente identificar o gênero textual. Para quem esse texto foi escrito, que tipo de linguagem é usada nesse texto, o que também vai facilitar a compreensão do texto. Se trata de uma propaganda, de um poema, de uma reportagem, um artigo de opinião. Bom, e um outro elemento que tem que ser olhado no texto é o vocabulário. A gente, trabalhando o vocabulário, consegue identificar palavras que se repetem muito, por exemplo, conectores, preposições, falsos cognatos, que são aquelas palavras que são muito parecidas com o português, na grafia ou na pronúncia, e significam coisas completamente diferentes no espanhol. Então, muito importante identificar essas palavras na hora de compreender um texto. Para contextualizar esse assunto, nós vamos ler um texto de uma questão do Enem de 2013, do Caderno Azul, a questão 95. Bom, essa questão traz um texto que tem um título, e o título é Pensar la Lengua del siglo XXI. Então, vamos analisar esse texto. Pensar la lengua del siglo XXI. La lengua, a língua, o idioma. Pensar la lengua, então nós vamos pensar sobre a língua, refletir sobre o idioma, analisar o idioma. No século XXI. Siglo é um século, um período de 100 anos, então vamos analisar a língua no século XXI. Então, dá para perceber que esse texto vai tratar de uma análise sobre uma língua, que nós não sabemos ainda qual é, porque não lemos o texto, mas no contexto do século XXI. Quando a gente faz uma análise, a gente percebe que é um texto dissertativo. O tempo verbal é o presente, e o autor vai apresentar opiniões, vai apresentar o ponto de vista dele em relação àquele texto. Esse gênero textual é chamado artigo de opinião. E ele é muito comum em jornais e revistas. Então, vamos analisar a fonte desse texto para ver se está de acordo. Esse texto, ele foi retirado da revista N, do jornal Clarim. A revista N é o suplemento de cultura do jornal Clarim. O jornal Clarim é o jornal de maior circulação na Argentina. E esse texto foi retirado em 2013, 25 de fevereiro de 2013. Então, é um texto atual, vai tratar de um tema que está sendo discutido atualmente na sociedade. Então, nós analisamos a fonte e o título do texto. E com isso, a gente já tem algumas informações que vão auxiliar na compreensão desse texto. Agora, vamos ver o vocabulário. Então, começando a ler o texto. Adaptada la dicotomía entre el español general y académico y el español periférico americano, la capacidad financiera de la Real Academia, apoyada por la Corona y las grandes empresas transnacionales españolas, no promueve la conservación de la unidad, sino la unificación del español dirigida e impuesta desde España. Então, vamos ver algumas palavras que tem aqui nesse parágrafo para a gente entender o vocabulário. Por exemplo, a palavra dicotomia. A palavra dicotomia em espanhol é dicotomia em português, é igual, significa uma divisão entre duas partes. Depois, então, aceptada a dicotomia entre o espanhol acadêmico general e o espanhol periférico americano. A divisão entre os dois estilos do espanhol. O espanhol acadêmico e o espanhol
periférico, o espanhol americano, que não é o espanhol da Espanha. Então, aceita essa dicotomia, a capacidade financeira da Real Academia, ou seja, a Real Academia do Espanhol, que é o órgão da coroa espanhola que regulamenta como deve ser o espanhol, que é o que produz os dicionários, que estabelece quais vão ser as regras gramaticais vigentes, porque as línguas vão mudando ao longo do tempo, né? Então, La Corona, La Real Academia, essas organizações combinaram, né? Promueven a conservação da unidade. Não promueven a conservação da unidade, sino a unificação do espanhol. Então, ele fala, eles não promovem a conservação da unidade do espanhol. Sino, essa palavrinha é importante, sino é senão, né? Então, eles não promovem a conservação do espanhol. Em vez disso, senão, eles promovem a unificação do espanhol, dirigida e imposta desde a Espanha. Continuando. Unidade e unificação não são o mesmo. La unidad ha existido siempre, e com ella la variedad de la lengua. Então, aqui está muito parecido com o português. Isso é uma parte do texto que a gente consegue ler fluentemente, sem esbarrar naquelas palavrinhas. Olha só, unidade e unificação não são o mesmo. A unidade sempre ha existido, quando a gente encontra esse ha e um verbo, existido, hecho, ou qualquer outro verbo, a gente coloca esse verbo no passado. Então, la unidad ha existido sempre, a unidade existiu sempre. E com ela, a variedade da língua. Riqueza suprema de nuestras culturas nacionales. Muito parecido com o português, a gente consegue entender riqueza suprema de nossas culturas nacionais. La unificación lleva a la pérdida de las diferencias culturales que nutren al ser humano e são tão importantes como a diversidade biológica da Terra. Eu acho que nesse parágrafo, se a gente fala português, a gente consegue entender. Olha só, la unificación leva a la pérdida. A unificação leva à perda das diferenças culturais que nutrem o ser humano e são tão importantes como a diversidade biológica da Terra. No próximo parágrafo, culturas nacionales. Desde que nacieron los primeros criollos, mestizos y mulatos en el continente hispanoamericano, las diferencias de colonización, las improntas que dejaron en las nacientes sociedades americanas los pueblos aborígenes, la explotación de las riquezas naturales, las redes comerciales coloniales, fueron creando culturas propias, diferentes entre sí, aunque con el fondo común de la tradición española. Esse parágrafo é bem claro, mas aqui a gente esbarra em algumas palavras. Por exemplo, muito importante saber essa palavra, hispano-americano. Hispano-americano são os países de língua espanhola na América. Então, essa palavra ela se repete bastante em questões de espanhol, por causa justamente dessa dicotomia, dessa variedade que existe, o espanhol da Espanha e o espanhol da América. O espanhol da América é hispano-americano. Então, culturas nacionais. Desde que nasceram os primeiros crioulos, mestiços, mulatos no continente hispano-americano, as diferenças de colonização, las improntas que deixaram las nacientes sociedades americanas. Las improntas são as pegadas, as marcas que deixaram nas sociedades americanas os povos aborígenes, os povos originários. Então, essa frase ela está numa ordem que pode ser confusa, então, quando a gente divide ela, a gente consegue entender o que ela está querendo dizer. Então, olha só. Las improntas que deixaram em las nacientes sociedades americanas los pueblos aborígenes. As marcas que deixaram nas sociedades nascentes americanas os povos aborígenes, os povos originários. La explotación de las riquezas naturales, las redes comerciales coloniales,
Tudo isso está igual ao português, né? A exploração das riquezas naturais, as redes comerciais coloniais foram criando culturas próprias, diferentes entre si. Aí a gente tem a palavra aunque con el fundo común de la tradición espanhola. Ainda que, apesar do fundo comum da tradição espanhola. Essa palavra aunque, ela vai cair muito, é uma palavra muito usada, então é importante saber o significado dela. Ela significa ainda que. Continuando. Después de las independencias, cuando se instituyeron nuestras naciones bajo diferentes influencias, ya francesas, ya inglesas, cuando los inmigrantes italianos, sobre todo, dieron su pauta en Argentina, Uruguay o Venezuela, esas culturas nacionales se consolidaron y con ellas su español, pues la lengua es ante todo constituyente. Então, depois das independências, quando se instituíram nossas nações, bajo diferentes influências. Bajo é de baixo, então é sob diferentes influências. Já francesas, já inglesas. Esse já, uma palavra, já outra palavra, é como se em português a gente fala sejam francesas, sejam inglesas, ou francesas, ou inglesas, mostrando que é ora uma, ora outra. Quando os imigrantes italianos, sobretudo, deram su pauta à Argentina, deram seu modelo, seu exemplo à Argentina, que foi ocupada grandemente por italianos, então os italianos também deixaram seu modelo de vida, de fala também na Argentina, no Uruguai e na Venezuela. Essas culturas nacionais se consolidaram e com elas o seu espanhol, pois a língua é, antes de tudo, ante todo, antes de tudo, constituinte. Assim, el español de España no es sino una más de las lenguas nacionales del mundo hispânico. Olha a palavra sino de novo. Assim, o espanhol atual da Espanha não é senão uma mais das línguas nacionais do mundo hispânico. Mundo hispânico, mundo que fala espanhol. El español actual es el conjunto de 22 españoles nacionales que tienen sus propias características. Ninguno vale más que outro. Então, o espanhol atual é o conjunto de 22 espanhóis nacionais. 22, quando você vê a palavra escrita, não parece que é o número, porque 22 é uma palavra só. Então, é importante a gente saber todos os números também no espanhol na hora de compreender um texto. Então, é um conjunto de 22 espanhóis nacionais que têm suas próprias características. Nenhum vale mais que o outro. La lengua del siglo XXI es por eso una lengua pluricêntrica. Então, a língua do século XXI é, por isso, uma língua pluricêntrica. Pluricêntrica que tem vários centros. Não somente um centro, mas vários centros. Cada país representa um centro da língua espanhola. Então, vamos analisar a questão. Qual é a pergunta? Isso é muito importante ter em consideração também que o enunciado e as alternativas das questões de espanhol do Enem estão em português. Então, muitas vezes, o que a gente não compreende, às vezes, no texto, é possível compreender lendo as alternativas e lendo o enunciado. Então, vamos à pergunta da questão. O enunciado é: o texto aborda a questão da língua espanhola no século XXI e tem como função apontar que, alternativa A, as especificidades culturais rompem com a unidade hispânica. Alternativa B, as variedades do espanhol têm igual relevância linguística e cultural. Alternativa C, a unidade linguística do espanhol fortalece a identidade cultural hispânica. D, a consolidação das diferenças da língua prejudica sua projeção mundial. E E, a unificação da língua enriquece a competência linguística dos falantes. A alternativa correta é a alternativa B, porque no texto fala claramente que el español actual es el conjunto de 22 españoles nacionales que tienen sus propias características. Ninguno vale mais que outro. Nenhum espanhol vale mais que o outro. Não existe o espanhol de um país que seja mais correto do que o outro. Portanto,
as variedades do espanhol têm igual relevância linguística e cultural. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e que essa videoaula ajude nos estudos para o Enem. Boa sorte!